poder adorar a Deus em qualquer verdade, e hoje vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai entender hoje um pouco mais sobre o quão complicado que era entrar na presença do Senhor. Existiam algumas pessoas que eram indignas de entrar na presença do Senhor, ainda que nunca tivessem feito nada. Mas elas nasceram e elas eram responsabilizadas pelos erros dos outros, pelos erros dos antepassados delas. E por conta disso, elas jamais poderiam entrar. Você não pode sair, Raquel. Eu acho que não. Será que você pode sair? Não sei, faz um teste pra gente ver. Por enquanto que eu não comecei a aula ainda. É porque a Raquel que criou o link hoje da aula, né? Então por isso que ela tá perguntando. Faz um teste pra gente ver. Qualquer coisa a gente já estabiliza agora. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai entender qual que era a dificuldade, né? De entrar na presença do Senhor. Imagina, você queria entrar na presença do Senhor para você pedir a cura, para você pedir o perdão, mas você não podia, né? Entrar na presença do Senhor. Igual a gente vai ver mais para frente, que Deus vai escolher um local, né, para ele habitar, uma tribo, né, para ali ter a presença dele. E essas pessoas que a gente vai estudar nesse capítulo não podiam ir nesse lugar, porque elas não podiam entrar na presença do Senhor. E eram pessoas que não tinham culpa de nada, né, mas é porque ela nasceu moabita, não podia entrar na presença do Senhor, né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, e vamos falar um pouquinho sobre Ruth também, né, porque Ruth é moabita, né, e Ruth não só, né, entrou na presença do Senhor ali, né? Mas como ela faz parte da genealogia de Jesus, né? Então ela conseguiu quebrar ali, né? Uma maldição que havia, que impedia, né? Uma nação inteira de entrar na presença do Senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre eunucos hoje, vamos falar sobre isso. Vamos entender que também havia ali, né? Algo que impedia os eunucos de entrar na presença do Senhor. Eu vou explicar por que também acontecia isso. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre impurezas, né? Porque a gente vai entender essa parte dos eunucos, vamos falar direitinho sobre ele. E vamos falar com a situação dos eunucos no Novo Testamento, né? A gente vai falar sobre Filipe ali, né? Ele batizou um eunuco, então a gente vai falar sobre isso, né? Também. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. A aula hoje é bem legal e bem leve, né? A aula passada foi um pouco pesada, mas a aula hoje é leve, é tranquila, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre sodomita. A gente vai entender o que é um sodomita segundo a Bíblia. Existem vários termos para o sodomita, né? A gente vai ver mais para frente também. Existem várias palavras que designam, né? O sodomita virou uma palavra para dizer sobre várias coisas. E hoje a gente vai entender uma dessas coisas que significa sodomita, muito clara, que a Bíblia diz hoje, né? Então hoje a gente vai falar sobre bastante coisa, é bastante tema. A gente vai falar sobre impureza, sobre eunuco, vamos falar sobre pessoas que não podiam entrar na presença do Senhor, vamos falar sobre Ruth, né? Vamos entender a diferença que há ali, né? Entre o julgamento que Deus faz para os moabitas e os amonitas e para os egípcios e para Edom. A gente vai entender porque parece meio estranho ali, né? Há uma disparidade, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar também sobre isso, prostituição cultural, sobre sodomia, né? A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então hoje é bastante tema, mas é uma aula simples, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Novo Testamento com relação ao eunuco, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Novo Testamento também, tá bom? A paz do Senhor Jesus, Wanderson. Amém, Wanderson, amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Fiquei feliz de já começar a aula assim com uma mensagem dessa. O Wanderson deixou uma mensagem aqui no Facebook. Ele falou que hoje ele não vai conseguir ver a aula ao vivo, mas que à noite ele vai acompanhar direitinho a aula, que Deus continue abençoando. O ministério é top demais e que Deus me usa muito, amém, de uma maneira surpreendente. Amém, glória a Deus por isso, né? A glória vem de Deus, o dom vem de Deus, né? Eu não sou inteligente, gente. A sabedoria não vem de mim, a inteligência não vem de mim, é de Deus, realmente. Eu vou lembrar vocês um pouquinho sobre impureza, porque a gente vai ter que falar sobre o eunuco, sobre o filho bastardo, a gente vai entender essa palavra, o que queria dizer. Então eu vou precisar explicar aqui um pouquinho, tá? A gente estudou sobre impurezas em Levítico 11 a 15. A gente lembra o que era uma situação de impureza, né? A situação de impureza era aquela situação onde
a pessoa não fez nada voluntário, né? Não foi nada que ela decidiu fazer. Mas foi algo que aconteceu e aquilo não se constitui em um pecado, aquela prática, né? Não é um pecado em si, mas ela traz à tona a queda da humanidade ali no Jardim do Éden. É um tipo de situação que, se a humanidade não tivesse caído, não ocorreria nunca. Então, aquela situação só ocorreu porque a humanidade caiu, né? Então, por exemplo, a doença. Né? A doença contagiosa era uma situação de impureza. Não constituía pecado. Ah, quem tava com lepra nessa época, não é que ele tinha pecado, né? Não é necessariamente, pode ser que ele tinha pecado, pode, mas não necessariamente, né? Então, mas o que isso acontecia? O que isso fazia, né? Isso demonstrava, trazia à tona o pecado original. Então, aquilo só estava no mundo porque houve o pecado original. Não era para ter doença no mundo. A doença existe porque houve a queda, né? Então, isso é uma impureza. Outra coisa que também aconteceu, né? A gente lembra, quando encostasse num morto, num cadáver, né? A gente lembra que quando encostasse num cadáver, você também ficaria em estado de impureza. Por quê? Porque não era para ter morte. A morte entrou no mundo por causa da queda. Então, a morte é contra os propósitos de Deus. Então, também traz à tona, né, esse pecado original. Aí tem outras situações que a gente estudou, 3 situações que não necessariamente, né, em si são contrárias ao que aconteceria. A gente não sabe se isso ia acontecer ou não antes da queda, né? Mas é certo que aconteceria de uma outra forma, né? Que seria o quê? Por exemplo, o sangue, né? A gente lembra que o sangue traz à tona o pecado original, a queda. Por quê? Porque a mulher, no dia da menstruação, na menstruação dela, ela estava impura, né? E não era pecado. Isso não era pecado. Mas houve alguma mudança depois da queda. E claro que houve o que? O sangue mudou. Né? O sangue ali já era um sangue com pecado. Tanto é um sangue, a paz, Cláudia, amém. Tanto é um sangue com pecado que Deus fala que a gente não pode sacrificar humanos. Por quê? Porque humanos são considerados iguais a animais impuros, né? Por conta do pecado. Então, houve alguma alteração ali no sangue por causa do pecado. Então, a menstruação trazia à tona essa alteração que houve por conta do pecado, né? A gente lembra também que a emissão do esperma, né, espermatozoide, né? Então, o homem ejacular também era uma impureza. O homem ejaculou, isso era uma impureza, né? Eu já vou explicar o que acontecia, né? Relembrar, gente, na verdade, né? Então, isso também era uma impureza ejacular. É claro que ejacular não é pecado. É claro que menstruar não é pecado, né? Mas isso traz à tona alguma mudança, né? Antes da queda era para ser de um jeito, depois da queda foi de outro jeito. Então, trouxe uma mudança. A queda mudou aquilo, né? Então, o espermatozoide provavelmente foi no mesmo sentido do sangue da mulher, né? Veio aquela genética da pós-queda, né? Então, ali, naquele espermatozoide vai gerar um ser, né? E ali estão todos os DNAs, tá toda a genética do ser humano. E ali tá o quê? A queda, porque o sangue mudou, né? Tudo mudou ali depois da queda. Então, tudo isso traz à tona a impureza, né? E que constitui, que lembra a Deus do pecado original, mas não significa um pecado em si. A gente estudou isso de Levítico 11 a 15. Qual que era o problema da impureza? O problema da impureza é que ela afastava a pessoa da presença de Deus. Então, a pessoa não podia ter comunhão com Deus enquanto ela estivesse impura. Então, ela não podia ter contato com Deus enquanto ela estivesse impura, ela não podia comer coisas sagradas, né? Ela não podia participar da oferta pacífica, ela não podia participar do dízimo, que a gente já estudou, ela não podia participar de nada sagrado, e ela também não podia viver na presença do Senhor, né? Então, essa pessoa ela não podia porque ela estava impura. Quando a gente estudou sobre impurezas, a gente viu algumas situações diferentes. Existem impurezas que são temporárias, né? É pouco tempo, depois você se purifica e melhora. Mas existem impurezas longas, né? Por exemplo, a lepra. A lepra era uma impureza mais longa. E a pessoa não podia ficar dentro do arraial. Por quê? Porque o arraial inteiro é o território de Deus, né? Ali, Deus estava ali naquele povo, Deus fazia parte do povo. Então, aquela pessoa com aquela impureza não podia habitar na presença de Deus, porque Deus estava naquele povo, né?
porque era contrária à natureza de Deus, né? Deus é vida, Deus não é morte, Deus é saúde, Deus não é doença, né? Então a gente lembra dessa questão, né? Desse problema, né? Que havia da impureza. Agora a gente vai estudar algumas questões onde algumas pessoas são equiparadas a essas impurezas. Elas são impuras e não podem ter comunhão com Deus. Mas elas é uma impureza diferente, porque essa impureza de Levítico 11 a 15, se você tocasse em uma pessoa impura, você se tornaria impuro de ter tocado, né? Então a mulher está menstruada, você tocaria na mulher, você se tornou impuro porque tocou nela. O homem ejaculou, ele está impuro por causa da ejaculação que ele teve, você tocou nele, virou impuro porque tocou nele, né? A pessoa tocou num morto, num cadáver, você tocou nessa pessoa que tocou no cadáver, você de tabela ficava impuro também, a gente lembra disso, né? Então essas impurezas dessas pessoas do Levítico 11 até o Levítico 15 eram impurezas que eram transmitidas ao toque, né? Então alguém tocava nela, se tornava impuro também. Mas não tanto tempo, né, quando tocava, né, era só tomar um banho, esperar um dia, tomar um banho e melhorava, né, mas era nessa situação. Só que as impurezas que a gente vai ver hoje, essa condição dessas pessoas que a gente vai ver hoje, que elas não podiam ter comunhão com Deus, não eram transmitidas. Então você podia ir lá e tocar e você não seria impuro porque tocou. Você não se tornaria impuro, imundo porque tocou. Por exemplo, o eunuco. A gente vai ver que o eunuco, ele era uma dessas pessoas que não podiam entrar na presença de Deus. Então eles não podiam ter comunhão com Deus. Então eles eram como se fosse um impuro, né? Dando um exemplo assim, seria como essa pessoa impura aqui. Porém, você podia tocar no eunuco. Você não ia se tornar impuro porque tocou nele, né? Então podia tocar nele, não era algo que passasse. Mas ele era impuro. Ele não podia entrar na presença de Deus. Nunca. Jamais. Por toda a vida dele. Então a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre aquilo, né? Que Cristo fala para a samaritana ali no poço, né, tão revelador, que ele fala, não, vai chegar um tempo em que vocês vão adorar em qualquer lugar, né, basta ser em espírito e em verdade, vocês vão encontrar a Deus, não em um lugar específico, onde vocês não vão poder entrar por causa da impureza de vocês, mas vocês vão encontrar a Deus pela fé, em qualquer lugar que vocês estejam. Então, essa era a importância disso, né? Então, era algo muito libertador que ele estava falando ali. Por isso que é bom a gente analisar todo esse contexto para a gente entender, né? Era isso que Cristo estava querendo dizer ali. Então, agora eu vou ler uma passagem só para a gente lembrar um pouquinho sobre essas impurezas. Em Números 5:2 diz assim: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Não era todo mundo que era lançado fora do arraial. Por exemplo, a mulher em menstruação, né? Não era lançada fora do arraial, ela ficava afastadinha lá na casa dela, quietinha, né? Porque ela não podia tocar em nada, a gente lembra, senão ela tornaria aquilo imundo, né? Mas ela ficava quietinha dentro de casa, ela não era expulsa do arraial. Todas essas condições que estão em Números 5:2 são condições, né? Que podem transmitir, né? A impureza ao outro, né? Então aqui, por exemplo, são condições de contágio, né? Por exemplo, a primeira condição de contágio aqui é a condição de contágio de uma doença contagiosa, o leproso. A gente estudou isso, né? Que não era só lepra que falava naquele capítulo, mas são várias doenças diferentes, parece, né? Vários nomes diferentes de doença, mas todas elas eram contagiosas. Então, essas pessoas que podiam passar por contágio, né, e deixar outra também doente, né, tinha que sair do arraial, ia para fora do arraial, né, porque ela podia contaminar o outro. Não só ele se tornar impuro de tocar, mas contaminá-lo mesmo com a doença, né. Por isso que as pessoas, a gente vai ver no Novo Testamento, tinham tanto horror, né, assim, a pessoa tinha que passar com um pano na boca, e a gente já estudou isso também, e gritando, leproso, leproso, né, para se afastarem dela. E era por causa disso, porque ela podia transmitir a doença, né? Não era só a impureza em si, né? Mas a doença mesmo. Então, isso já era uma medida que tinha que sair do arraial, né? Porque era algo constante, né? Era algo constante ali, então realmente era necessário sair do arraial nessa condição, porque não haveria doença antes da queda, né? Agora a pessoa tá com uma doença contagiosa, não só uma doença normal, mas doença contagiosa ainda, né? Então, fora isso, o que padece fluxo, né? Aqui o que padece fluxo não é um que solta uma ejaculação um dia, né? Não é um casal que se deitou e teve uma ejaculação, não. Isso é uma coisa normal, né? É uma coisa esporádica. Aqui tá dizendo um fluxo sem parar.
né? Então é no caso da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né? Então era um fluxo que não parava, era algo anormal, tinha algo errado ali, não era para ficar daquele jeito aquilo, né? Então havia algo ali errado e ela podia contagiar alguém com aquilo, porque aquilo não era normal, podia ser algo contagioso, ela tinha que sair. Mesma coisa o homem, a gente já estudou, se ele tivesse com algum corrimento, né? Genital, podia ser alguma doença sexual, transmissível, podia ser alguma coisa assim. Então ele também tinha que sair do arraial, né? Então essas condições saía do arraial. E fora isso, uma condição um pouco diferente aqui que era obrigada a sair do arraial era quem? Quem tocou em morto, né? Então quem tocou em morto era algo tão grave, né? Porque a morte não era para existir. Então a morte existe porque houve a queda. Então era algo tão sério, tão impactante, né? Não que eles fossem contagiar alguém porque tocaram no morto, eles não se tornaram doentes, não pegou nenhuma doença, né? Mas a gente vê que era algo muito grave, né? Porque não era para ter morte. Então era algo tão severo, tão contrário à natureza de Deus, né? Ao caráter de Deus ali, que eles tinham que sair do arraial, né? Mas na Bíblia, em Números 5:2, não fala sobre as outras condições. Então eles não iam sair. O homem que teve relações sexuais com a mulher, ele ficava impuro, né? A gente viu. Mas ele não tinha que sair do arraial. A mulher que menstruava, ela ficava impura, mas ela não tinha que sair do arraial. A gente vai ver mais pra frente que parece que existia um arraial, né, um local, né, onde ficavam esses impuros, né, os leprosos, o fluxo de sangue, todos que eram impuros, ficavam lá, né, o que tinha alguma doença, né, então ficavam todos nesse lugar rejeitados lá, né, pela sociedade. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, essa mulher que tinha menstruação todo mês ali, todo mês, uma semana, ela não precisava ir para esse lugar. Não ia, ela não saía de casa para ir para esse lugar. Não, ela ficava na casa dela. Assim, né? Então, entendendo isso agora, né, que existiam impurezas severas, que eles tinham que sair do arraial, porque era impossível ficarem na presença de Deus com aquelas impurezas, porque elas eram aberrantes, né, eram aberrações, assim, contrárias à natureza de Deus, né? A doença, né, totalmente contrária à natureza de Deus. A morte, totalmente contrária à natureza de Deus. Então, tinham que sair. Agora, nos outros casos, onde era menstruação, não era para ter a menstruação antes da queda, só mudou ali a genética por conta do pecado que entrou e o sangue parece que mudou, né? E o espermatozoide, a mesma coisa. Então, mas não é algo tão severo ao ponto de ter que sair do arraial. Então, eles continuavam dentro do arraial. Eu tô explicando tudo isso porque a gente vai ter que falar agora sobre o eunuco, sobre o filho bastardo, vamos ter que falar sobre tudo isso. Então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre impureza. Eu vou usar como analogia a impureza desse povo, né? Mas eles não são falados como impureza, né? Mas para ficar mais fácil da gente entender, eu vou falar desse jeito para a gente conseguir compreender bem, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, eu anotei umas coisas, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa interessante antes da gente iniciar. Já falei. Já falei isso também. Já falei tudinho que eu tinha anotado. Amém. Então, no versículo 1 diz assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. O que é trilhados, né? Que quer dizer na palavra no hebraico. Eu procurei lá todas as sugestões que tem no hebraico. Seria esmagado ou ferido. Eu já vou explicar por que isso acontecia, né? Era esmagado ou ferido ou cortado. O que acontece? O homem que tivesse um membro dele, o genital dele, cortado, decepado, castrado, sabe? Tirado ou esmagado, ferido, né, cortado metade, tivesse feito alguma coisa ali que não era para ser feita, não era natural, né? Então essa pessoa não podia entrar na presença de Deus, né? Aqui quando fala não entrará na Assembleia do Senhor, não entrará na companhia de Deus, não entrará na presença de Deus, né? Então ele não pode ficar na presença de Deus, dessa pessoa. Por exemplo, aqui, eles viviam no deserto ainda, né? Aqui ainda estava no deserto, o tabernáculo estava montado lá. E todo o arraial tinha a presença de Deus ali, né? Tanto que os leprosos todos tinham que ser expulsos para longe do arraial para não... E até os da morte, né? Que tocaram na morte tudo. Então, eles tinham que ficar longe daquele arraial, né? Então, essas pessoas aqui, nessa situação, também não podiam entrar dentro do arraial. Então, uma pessoa, né? Que não tem um membro, né? Que teve um membro
membro ali cortado, né, ou um homem que teve a sua genital cortada, decepada ali, né, castrado, ou esmagado, né, triturado, alguma coisa assim, ele não podia fazer parte do povo de Deus. Ele não podia entrar na presença de Deus. Ele não tinha parte com Deus. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que a pessoa tinha isso, né? Então, como que era isso? Era muito comum entre os pagãos isso. Era muito comum. Eles entendiam, né, que os deuses deles se agradavam. A gente lembra, né, que toda a religiosidade pagã se baseia em sexualidade. A gente já viu isso várias vezes na Bíblia, né? Então, tudo que eles fazem é relacionado a uma sexualidade, mas é em relação à orgia, né? Uma coisa assim exagerada de sexualidade, né? Então, eles entendem, porque os deuses mais importantes para eles, que são os deuses de fertilidade, né? Então, são os deuses, por exemplo, que trazem prosperidade, né? Que fazem a terra ser fértil, tudo isso, né? A mulher ser fértil, todas essas coisas, são deuses que para eles são deuses sexuais, né? A gente já falou sobre isso, sobre Baal, né? Eu expliquei com relação a Baal o que eles pensam, né? Eles pensam que a chuva são ejaculações de Baal, então é nesse nível, né? Então eles entendem que tem que fazer Baal ejacular, então eles fazem várias orgias, esperando que Baal se satisfaça com aquelas orgias que estão fazendo e ejacule. E aqui é no mesmo sentido. Então, o que o pai fazia? Era um costume, era normal. Um pai pagão cortava um membro do filho para entregar para esses deuses. E assim eles consagravam esse filho a esse deus, né? Esse deus pagão deles. E eles cortavam o membro. Então isso era comum, era uma prática pagã, era uma prática de adoração, né? Então eles pegavam os filhos e cortavam ali e entregavam aquele órgão para o deus deles, porque o deus deles, como era um deus muito sexual, ia se satisfazer daquele órgão sexual. E aquela pessoa, dando aquele órgão àquele Deus, ela se abstinha de ter a vida inteira dela algum prazer sexual. Então, aquilo agradava aquele Deus. Era nesse sentido, né? Então, ela estava dando todo o prazer sexual que ela podia ter na vida dela para aquele Deus. Então, os pais faziam isso. Os pais cortavam um membro do filho e entregavam ali para os deuses deles, pagãos, né? Então, isso era uma prática realmente pagã. E o que acontece? A gente vai ver mais para frente que normalmente os eunucos trabalhavam para reis, né? Eles trabalhavam para reis porque geralmente os trabalhadores eunucos tinham um maior salário, eles viviam bem, tinham um bom dinheiro, né? Por quê? Porque eles eram confiáveis. Então, os reis traziam para trabalhar dentro do palácio eunucos. Por quê? Porque eles não iam seduzir as rainhas, não iam seduzir as princesas, não iam seduzir o harém, né? Então, eles chamavam eunucos. Então, o eunuco ganhava muito bem, né? Então, o eunuco era diferenciado ali, né? Então, tinha essa prática dentro do meio pagão. E aqui Deus está falando sem exceção, né? Nessa lei não tem exceção. Quem for eunuco, quem tiver sido cortado o membro, não tem parte comigo. Não vai entrar em comunhão comigo. Não vai entrar na minha presença. Não vai poder vir orar para mim. Não vai poder falar comigo. Eu não tenho nada com essa pessoa. Eu não vou defender essa pessoa, não vou fazer nada para essa pessoa. Não tem parte com essa pessoa. É isso que Deus está falando aqui, né? Mais para frente, quando a gente estudar o livro de Isaías, o livro de Isaías é um livro messiânico, né? Super messiânico e profético. E o livro de Isaías fala isso, é extraordinário. Isaías, no capítulo 56, ele fala: haverá um dia onde os eunucos poderão entrar na presença do Senhor. Porque era muito triste. Imagina, a pessoa não tem culpa, o pai dela que foi que decepou ela. Não foi ela. Ela nasceu bebê e foi decepada. Aí ela cresce e queria entrar na presença de Deus. Ela se converteu, ela queria, não pode. Você pode ter fé, você pode crer no nosso Deus, pode querer com todo o seu coração, mas não pode. Não pode fazer parte do povo de Deus, vai embora. Era assim. Imagina, essa pessoa não tinha culpa nenhuma. O pai dela que foi um doido, né? O pai dela que foi um sem noção, mas não podia. Então, mais para frente, né, com todos esses acontecimentos, provavelmente eunucos vinham
e falava, eu quero fazer parte do povo de Israel, me aceita, assim como vocês aceitaram os egípcios, né? A gente lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, vieram estrangeiros junto com eles, né? Não era só o povo de Israel que estava no deserto os 40 anos. Tinha outras nações com eles que se converteram a Deus. Pessoas se convertiam ouvindo o testemunho do povo de Israel e iam lá ficar entre o povo de Israel. Imagina, um eunuco, então, ouve, se converte, fala, eu quero seguir esse Deus. E ele ia lá, na porta de Israel, na porta das tribos lá, e falava, olha, eu quero me converter, eu quero ser da nação de vocês, eu quero adorar esse Deus, mas eu sou eunuco. Então, eles iam falar, desculpa, mas você não pode entrar nunca na presença de Deus, nunca. Deus não tem parte com você, porque há em você uma coisa que te impede de entrar na presença de Deus. Então, eu imagino para Isaías escrever isso, no capítulo 54, é que devem ter chegado os eunucos que se convertiam, que queriam entrar na presença de Deus, mas eram impedidos por culpa de algo que não foi eles que planejaram, não foram eles que fizeram. Foram os pais deles que decidiram. Então, Isaías fala, no capítulo 56, no versículo 4 e 5, ele diz, um dia os eunucos, eles vão ser aceitos somente pela fé deles. Independente da condição física. Basta eles crerem, eles terem fé. Onde eles estiverem, Deus vai aceitá-los. Isso indicava já a Cristo, né? Por quê? Porque eles iam renascer em Cristo e seriam uma nova criatura. E renascendo em Cristo e como uma nova criatura, é como se eles tivessem aquele genital de novo, apesar deles não terem fisicamente. Mas é como se tivessem, porque eles renasceram de novo. O passado deles já não existe, né? Então, naquela época não, os eunucos não. Por exemplo, se tivesse um eunuco em Israel, não seria salvo. Uma aluna perguntou então, naquela época eles não poderiam ser salvos, né? Se tivesse um eunuco em Israel, se a lei salvasse, né? A gente lembra que a lei não salva, né? Nunca salvou, nem antes a lei não salvava, só quem salva é Cristo. Mas assim, se a lei salvasse, né? Eles não seriam salvos pela lei. Nem a gente, na verdade, né? Porque a lei não é para os gentios, a lei era só para os judeus, só para os israelitas, né? Então, eles não seriam salvos se fosse pela lei, né? Mas é isso que Isaías fala, né? No capítulo 56 ele fala, olha, haverá um dia, haverá um tempo em que os eunucos serão salvos. Esses eunucos serão salvos, né? Porque eles fazem tudo certo. E eles serão salvos pela fé deles. Porque mais pra frente, quando a gente for estudar Isaías, parece que os eunucos fazem tudo certinho. Eles se converteram, estão guardando o sábado, deixam de comer determinados alimentos, acreditam em Deus. Mas eles não podem entrar na presença de Deus. Diante da lei, né? Então eles faziam tudo conforme o israelita fazia, mas por ele não ter o órgão genital, ele não podia entrar na presença de Deus. Então Isaías vem com essa profecia messiânica, né? E diz, haverá um dia... O que a Raquel tá falando aí? Deixa eu ver o que a Raquel tá falando. Haverá um dia, né? Haverá um dia, né, onde eles vão ser aceitos. Haverá um dia onde eles vão ser aceitos. Agora eles não são. E eles fazem tudo certo. Então isso, gente, na verdade era uma esperança para um eunuco ouvindo, né? Imagina, o eunuco havia se convertido, estava cumprindo a lei, mas ele não podia entrar na presença do Senhor. Ele não era aceito por Deus, porque ele não tinha o órgão. Então Isaías vem e lança uma profecia dessa. Imagina quão esperançoso que foi isso para um eunuco ouvir, né? Haverá um dia em que vocês vão ser salvos, independente da mutilação que há no corpo de vocês. Mas vocês vão ser salvos somente pela fé. A única exigência para vocês serem salvos vai ser a fé e nada mais. Não vai ser exigido nada no seu corpo, não vai ser exigido nada que você faça, não vai ser exigido nada disso. Somente a fé. E então os eunucos entrarão na presença de Deus nesse dia.
Aí, né, isso a gente vê em Isaías 56, né? Mais pra frente, a gente vai ver com Jesus, né? Que Jesus vai falar sobre 3 tipos de eunuco, né? Eu não coloquei aqui. Será que eu coloquei? Não, não coloquei. Jesus vai falar mais pra frente sobre 3 tipos de eunucos, né? Na verdade, ele vai usar ali um termo. Não é eunuco que vai ter o órgão decepado, né? É que Jesus vai usar esse termo como uma parábola para falar com os apóstolos, né? E Jesus vai falar, olha, existem eunucos que já nasceram assim, existem eunucos que decidiram virar eunucos por causa de homens, e existem eunucos que vão ser a vida inteira eunucos porque querem ser a vida inteira eunucos. Mas ali ele estava falando de relações sexuais, que tem homens que nunca vão querer ter relações sexuais, era um outro termo, né? Mas eles também usavam essa palavra eunuco para quem não quer ter relações sexuais, mas tem o órgão. Né? A pessoa tem o órgão, mas não quer ter relações sexuais. A gente vai ver até isso mais para frente, tá? Mas aqui, quando Isaías fala, Isaías está falando para alguém que tem o órgão decepado. Ele não está falando para alguém que não quer ter relações sexuais, não é isso que ele está falando, né? E Jesus também fala, não tem problema, a pessoa não quer ter relações sexuais a vida inteira dela, ela vai ser salva, não tem problema. Não é pecado não ter relações. Você quer fazer um celibato, né? Não é pecado. Né? Então tá bom, fica a vida inteira sem fazer. É um eunuco para a vida inteira, né? Mas não era nesse sentido. Em Atos 8, 34, 39, a gente vê o cumprimento da profecia de Isaías. A gente vê o cumprimento, que extraordinário, né? Que lindo. Vai haver o cumprimento da profecia de Isaías em Atos, capítulo 8, versículo 34 ao 39. Diz assim: então o eunuco disse para Felipe. Esse eunuco aqui no hebraico é um eunuco que significa o membro cortado. Né? Porque senão a gente fica em dúvida se é um eunuco que está com celibato. Não, é um eunuco que teve o membro cortado, onde a lei dizia que ele jamais entraria na presença de Deus. E a gente vai ver agora esse homem sendo batizado. E depois, assim, é tão extraordinária essa passagem, porque Felipe é conduzido até esse homem. Esse homem está lendo a Bíblia. Aí quando Felipe chega, Felipe fala, você está entendendo o que você está lendo? E ele fala, como que eu vou entender se não tiver quem me ensine? E Felipe começa a ensinar para ele. E ele crê em tudo que Felipe disse. E ele vê um grande rio ali, né? Uma grande água. E ele fala, tem água ali. O que me impede de ser batizado? Se eu creio. E Felipe vai lá e o batiza. E o Espírito Santo havia conduzido Felipe até esse homem, até esse eunuco. E depois de batizar aquele homem, Felipe some dali e vai parar em outro lugar. Gente, eu tô falando de verdade. Ele é transportado. Sabe aqueles filmes que a gente vê da Marvel? Que a pessoa tem poder? Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme que é Jump, né? Tem Jump, um filme Jump. O cara tá em um lugar aqui, aí ele imagina a Torre Eiffel, né? Aí ele vai para lá. É isso que acontece com o Felipe, gente. O Espírito Santo levou ele até esse eunuco, ele tá lá com o eunuco, batiza o eunuco nas águas, daqui a pouco o Felipe sumiu. Felipe foi para outro lugar bem longe, gente. Ele não precisou de avião, não. Ele foi transportado. O Espírito Santo tirou o corpo dele de um lugar e levou para outro, né? É uma passagem extraordinária. Diz assim, e ele era um eunuco, esse homem. E o Espírito Santo conduziu Felipe até ele, para cumprir a profecia de Isaías, onde esse eunuco foi salvo. Então, realmente se cumpriu a profecia de Isaías, né? Através de Cristo, né? Pela fé em Cristo. Então, Atos 8, 34 a 39 diz assim: então, o eunuco, né? Depois de ouvir toda a evangelização ali de Felipe, né? Fala para Felipe, ó. Ah, não, aqui, gente, aqui é antes, né? Antes dele evangelizar. Eles se encontram, né? Então, ele vai e fala, né? O eunuco vai e fala para Felipe, eu peço que você me explique a quem se refere o profeta. O profeta, ele tá falando de si mesmo ou tá falando de algum outro, né? Então, Felipe vai e explica. Esse eunuco, ele estava lendo o livro de Isaías, onde fala sobre isso, sobre essa profecia sobre ele. Imagina que esperança. Esse eunuco, ele estava crendo naquilo, ele estava lendo, falando, não, mas eu posso entrar na presença de Deus? Eu tô lendo aqui que eu posso, eu realmente posso. Imagina a esperança desse homem lendo isso, né? Então, Felipe foi e começou a explicar para ele. E começou a falar sobre Jesus. Começou a falar sobre o que Isaías dizia, né? Então, seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, o eunuco foi e falou para Felipe, aqui tem água.
O que é que está me impedindo de ser batizado? Então Felipe vai e fala para o eunuco: é verdade, é lícito, é justo, é um direito seu. Se você crer de todo o coração, é um direito seu você ser batizado em Cristo. Gente, aqui não é qualquer coisa. A gente lembra, né? Antes de você ser batizado no Espírito Santo, obrigatoriamente você tem que ser batizado em Cristo. Só é batizado no Espírito Santo quem é batizado em Cristo. É impossível você receber o Espírito Santo se você não recebeu a Cristo, né? Então, primeiro você tem que renascer em Cristo, senão você nunca vai receber o Espírito Santo. Então, primeiro você é batizado em Cristo, né? Você crê em Cristo e é batizada em Cristo, né? E depois você recebe o Espírito Santo, né? E o batismo nas águas, né? É a confirmação ali que você creu realmente em Cristo e você faz um ato profético, um ato de fé ali, né? Que você desce nas águas, o seu antigo eu morre ali nas águas, com Cristo representando naquela cruz e sobe uma nova criatura, né? E então ele fala que ele crê nisso. Aí o eunuco responde para Filipe assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio nisso. Então mandou parar o carro, os dois desceram até a água. Então Filipe batizou o eunuco. Aí quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O Espírito de Deus transportou Filipe para um outro lugar, gente. A gente vai ver isso mais pra frente, que é extraordinário. E o eunuco levantou das águas e não via mais Filipe. Cadê Filipe? Filipe foi para outro estado, para outro país, foi-se embora. Então, aqui fala, né? Então, eunuco seguiu seu caminho todo contente. Ele ficou todo feliz. Isso é fé. Ele foi tão feliz porque ele creu que ele foi salvo. O Felipe não estava ali para dizer que ele foi salvo mesmo. Felipe sumiu. Mas ele foi tão alegre porque ele creu. Ele realmente creu que ele foi salvo. Então ele foi pulando de alegria e cantando. Imagina, todo alegre ali. Porque ele foi recebido por Deus, né? O que antes não podia. Então, no versículo 2, continua falando sobre outro caso que não podia ser recebido por Deus. Um bastardo. Uma criança que não tem culpa. Imagina, o pai traiu a esposa traiu o marido e teve um filho de um outro homem, uma relação pecaminosa ali. Esse filho, pela lei, nunca seria aceito por Deus. Que culpa tem a criança, né? Nenhuma. Assim como o eunuco. Nenhuma. Mas em Cristo isso quebra, né? Não há dificuldade. Você não precisa ir adorar a Deus em lugar nenhum. Em qualquer lugar você pode adorar a Deus, desde que seja em espírito e em verdade, né? E é o que acontece mais pra frente aqui também, né? Então aqui, no versículo 2 diz que qualquer criança nascida de uma relação pecaminosa não entraria na presença de Deus. E aqui ainda é mais severo, e diz assim, nem ainda a sua 10ª geração vai entrar. Quando fala que a 10ª geração, não é literal. A Bíblia não está dizendo que a 11ª vai entrar. Não. Aqui é no sentido de dizer nunca. Né? É que os hebreus, né, eles falam por modo de poesia. Eles falam de uma forma meio poética, né? A gente vai observar isso na Bíblia. Mas não está querendo dizer que a 11ª geração vai entrar, não é isso. Ele está querendo dizer aqui no jeito de dizer, não vai, o bastardo não entra e nem nunca vai entrar. Nenhuma geração dele, ninguém vai entrar, nenhum descendente dele vai entrar. Porque tem o sangue dele. Nenhuma descendência dele vai entrar. É nesse sentido que está sendo falado aqui. Não é que a 11ª geração pode. Não, nenhuma pode. É nesse sentido, né? Então diz aqui, nenhum bastardo, né? Ninguém, nenhuma criança, né? Vinda de uma relação pecaminosa pode entrar na presença de Deus. Nem ainda a 10ª geração dela, né? Ou seja, nunca. Nenhuma geração dela vai entrar. Nem a 10ª, 11ª, nem 20ª, nem nenhuma. É isso que quer dizer, né? É como se ele estivesse falando 10ª no sentido amplo de nenhuma. É nesse sentido, não é literal. Então aqui, né? Mas é claro que isso acaba em Cristo, assim como o eunuco. É só a fé. É só a fé. Você não precisa cumprir nenhum outro requisito, né? O requisito para você ser salvo é a fé, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? É uma fé viva, né? É uma fé que requer obras, né? Mas não quer dizer que
tenha requisitos, mas é uma fé viva, né? Uma fé que se movimenta, uma fé em atitudes, né? Mas é só a fé. Só a fé. Então não vai ter nenhuma exigência sua, né? Eu não preciso nascer de uma relação certa, né? Eu posso nascer de uma relação, né, pecaminosa, mas é a fé. É a fé que vai me salvar. Então, mais pra frente, Jesus Cristo também vai libertar esse povo. Imagina, né? Aí a mulher foi, traiu o marido, teve filho de outro. Depois o filho cresce e vê, né, que a criança parece com outra pessoa. Aquela criança nunca entraria na presença de Deus. E os descendentes dela também não. Nunca teriam parte com Deus. Nunca teriam comunhão com Deus, né? Nunca, nunca. Então, no versículo 3, continua e diz também, agora a gente vai ter uma coisa nova. A gente lembra quando a gente viu o povo indo até Canaã, né? O povo estava indo com Moisés ali, né? Daquele lado ali, Moisés guiando o povo, né? Pelo Espírito Santo, né? A gente lembra a nuvem, é claro, guiando, e Moisés ali levando o povo também, né? Seguindo aquela nuvem. Então a gente lembra que Deus havia falado, olha, não mexam com os amonitas, não mexam com os moabitas, né? Porque eu dei a terra para eles por amor a Ló. Então, não façam guerra com eles, deixem eles lá quietinhos, né? Então, a gente lembra que Deus havia falado isso, né? Então, Deus até então estava tudo certo com Amon e Moabe, né? A gente lembra, Amon e Moabe são descendentes de Ló, né? E agora, o negócio ficou ruim para eles. Agora, no versículo 3, Deus diz que nenhum amonita e nenhum moabita jamais entrará na presença dele. E a gente já vai entender por quê. Não é por causa do incesto de Ló, né? Porque até então Deus aceitava Amon e Moabe, né? Mas foi por causa de Balaão. Então diz assim, nenhum amonita, nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Ou seja, nenhum moabita e nenhum descendente de moabita vai entrar. Nunca, nunca. Agora eu vou dizer algo que vai deixar todo mundo muito doido, assim, né? Jesus é descendente de moabita. Jesus Ruth tá na genealogia de Jesus. E Ruth é moabita. E então, dela, de Ruth, né, veio Jesus. E aqui, na lei, Deus está dizendo que ninguém que seja descendente de um moabita entrará na presença de Deus. Ninguém nunca, né? A gente lembra como eu disse, né? Quando Deus está falando aqui a 10ª geração, Deus está querendo dizer não no sentido literal do 11º pode, né? Aí a gente fica pensando, mas o 11º pode, né? Não é nesse sentido, tá? Dizendo no sentido de e nem nunca, né? É como se fosse algo tão longe, né? Igual a gente, quando a gente fala alguma coisa, nem daqui a 70 anos, né? Ou então quando a gente fala, volta amanhã, no sentido de que a gente não vai dar, não é? É nesse sentido que Deus tá falando aqui. Deus tá falando nesse sentido. E nem a 10ª geração, ou seja, ele tá querendo dizer, nem nunca. Nem nunca. Nenhum amonita e nenhum moabita vai entrar na minha presença nunca. Não vai ter parte comigo nunca, né? É isso que Deus tá querendo dizer. Mas a gente vai estudar a história de Ruth. E Ruth foi uma mulher que, pelo posicionamento dela, ela mudou, né? Uma história, né? Ela hoje está na genealogia de Jesus, o nome de uma moabita, né? Então a gente vai estudar sobre essa mulher, é incrível a história dela também, né? E ela era, né, uma amaldiçoada, ela estava aqui dentro desse versículo. Ela não podia jamais entrar na presença do Senhor. E dela veio Davi. E de Davi, a descendência de Davi, vem quem? Jesus. Então, de uma moabita. Né? E assim, mesmo que a gente fosse questionar a 10ª geração, se fosse no sentido literal, Davi não é a 11ª geração de Ruth. Não é. Davi deve ser a 4ª geração por aí de Ruth. Não é a 11ª geração. Mas ela quebrou uma maldição por conta de um posicionamento. Sabe o que é extraordinário? Deus vai falar aqui, nesse capítulo mesmo, no próximo versículo, ou nos 2 próximos versículos, algo assim. Deus vai falar isso. Eu transformei a maldição em bênção, no caso de Balaão. E assim é no caso de Ruth. Deus transformou a maldição em bênção. Uma mulher que nunca deveria entrar na presença de Deus. Ela nunca teria parte com Deus. Deus transformou uma maldição desse nível
em uma bênção tão grande que Jesus veio dessa mulher. É realmente aquelas coisas extraordinárias, né? Igual a gente vai, quando a gente for estudar, Raabe, tá pertinho da gente falar sobre ela, uma ex-prostituta, cananeia que era para matar, né? Que Deus falou, para matar ali todos os cananeus. Então, uma cananeia ali que ia morrer. A casa dela ficava no muro da cidade, o muro inteiro vai cair, a casa dessa mulher não cai. O muro inteiro, a muralha inteira cai de Jericó. E a casa dessa mulher ficava no muro. Mas a casa dessa mulher não cai. Então é Deus, né? Então Deus, assim como Deus fez com Balaão e transformou maldição em bênção, Deus fez com Ruth. E transformou uma maldição em bênção por causa do posicionamento que essa mulher vai ter. A gente vai ver mais pra frente o posicionamento dessa mulher. Ali era uma decisão de deuses. Ela fala, não, eu decido o seu Deus para Noemi. Então, o posicionamento dessa mulher. Aí Noemi ainda fala, não, mas lá você vai sofrer. Você não tá vendo a vida que você vai ter comigo, Ruth? Volta pro teu povo, volta pra Moabe. Lá você pode casar de novo, vai ter uma vida melhor. Vai lá com seus pais, né? E Ruth fala, não. Eu decido sofrer com o teu Deus. Eu decido passar fome, passar necessidade com o teu Deus. Foi uma decisão ali de deuses, né? Ruth decidiu o Deus de Moab, o Deus de Noemi, o Deus de Israel, né? Então a gente vai ver que extraordinário. Então Ruth vai quebrar essa maldição. Mas, gente, não era para nunca, jamais ter uma descendência de um moabita na presença de Deus. E Jesus vem de um moabita. Imagina que extraordinário, né? Que coisa incrível. Deus usa as coisas extraordinárias realmente, né? Da onde a gente menos espera que vem, né? Igual mais pra frente quando a gente for ver, né? Todo mundo esperava o quê? Que o Messias viesse de Jerusalém. Era o que era normal vir de Jerusalém. E Deus manda Jesus de onde? Da pior cidade que tinha. Era a cidade mais mal falada que tinha. O lugar mais mal falado foi o que Jesus veio. Então, do pior lugar. Por isso que todo mundo fala, não, mas de Nazaré, até parece que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? É só a gente pensar no pior lugar que a gente conhece. Foi tipo nesse nível, Jesus veio de lá. Então, e aqui é isso também. Deus tá falando, olha, nenhuma descendência de nenhum moabita vai entrar na minha presença. Então, Ruth, né, entra, extraordinário. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Porque eles não casavam com nações estrangeiras, né? Não casavam com outras nações. Piorou com Moabita. Moabita era amaldiçoado. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Como é que Boaz casa com Ruth? Gente, Boaz era descendente de uma ex-prostituta. Boaz era mente aberta. Ele tinha na família dele uma ex-prostituta. Que problema ele tinha de casar com uma moabita? Nenhum. É nesse nível. Então ele vai, né, reconhecendo que Deus pode usar aquilo que é improvável. E casou com Ruth, né? Então é extraordinário. Extraordinário mesmo. E aqui diz que não. Que nenhum moabita entraria. E no versículo 4, Deus explica porque, não é por causa do incesto de Ló, não. Não é porque Ló deitou com as filhas e esses são os netos dele, né? Filhos netos, né? Não é por causa disso, não. É porque, na verdade, quando vocês saíram do Egito, eles não foram bons com vocês. Eles não ofereceram pão para vocês. Eles não ofereceram água quando vocês estavam passando pela terra deles. A verdade é que eles alugaram Balaão para amaldiçoar vocês, né? E é por isso que eles não têm mais parte comigo. E é por isso que eu não quero eles na minha presença. Eles decidiram, né, amaldiçoar o povo de Deus e contratando um feiticeiro, né, ou alguém totalmente contrário ali, né. Então, no versículo 5, diz, né, Moisés continua falando, porém, Deus, o nosso Deus, não quis ouvir a Balaão. E, pelo contrário, ele trocou a bênção em maldição, porque, na verdade, Deus chamava. Aí no versículo 6, vem ainda mais grave, gente, deixa eu beber mais água. Aí no versículo 6, diz,
Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Ou seja, não é para fazer bem nenhum para eles. O grau da ira de Deus era tão sério, tão grave, que Deus falando não é para fazer nada de bom para eles. Não quero que vocês ajudem eles em nada. Não quero que vocês façam nada de bom para esse povo. Olha o grau da ira de Deus. Não quero que vocês ajudem esse povo, não. Aí no versículo 7, Deus agora vai falar sobre os edomitas e os egípcios. Aí a gente fica pensando, nossa, que esquisito, porque assim, Deus fala que os moabitas e os amonitas não podem entrar nunca na presença de Deus. Não podem entrar nunca na congregação de Deus. Aí quando é com os edomitas e com os egípcios, Deus fala, não, na terceira geração pode. Os netos dos egípcios podem entrar. Os netos dos edomitas, né, da descendência de Esaú podem entrar, né? E a gente pensa, poxa, quando eles foram passar nas terras de Edom, Edom saiu para brigar com eles, saiu para guerrear, eles pegaram espada e iam matar o povo de Israel, né? E a gente pensa, poxa, eles foram escravos no Egito. Os egípcios açoitavam ele, né? Batiam em Israel. E como que depois da terceira geração pode fazer parte da presença de Deus, né? É claro, é a misericórdia de Deus, né? E eu creio também que o que pesou para Amon e para Moabe foi ter alugado Balaão. Edom e os egípcios não tentaram amaldiçoar Israel. Eles dificultaram a vida de Israel, sim, claro. Mas eles não tentaram amaldiçoar o povo de Israel. E eu creio que isso foi algo que foi um nível muito grave para Deus, né? E por isso que eles jamais entrariam. Tanto é que a gente vai ver mais para frente que os edomitas mais para frente, né? Depois ali do cativeiro da Babilônia, tudo ali, a gente vai ver que eles vão ser condenados por Deus. Deus vai se irar com os edomitas mais para frente. Por quê? Porque quando houver ali a invasão com os irmãos dele, né? Os irmãos de Edom, quando eles forem invadidos, né? Para a Síria, né? Tudo. Quando eles forem invadidos, os edomitas, eles vão rir. Eles vão gostar, eles vão se aliar com os inimigos para tentar destruir os irmãos deles, Israel, né? Então, eles vão começar a facilitar para os inimigos, né? Então, por causa disso, que Deus vai amaldiçoar eles e vai condenar eles, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, realmente, é porque eles mais para frente vão querer realmente o mal de Israel, né? Eles não só não deixaram o povo passar na terra, mas eles vão começar a desejar o mal para Israel. Então, aqui diz, né? No versículo 7, não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Com relação a Edom, a gente pode até pensar numa longanimidade aí esticada, numa misericórdia, porque Edom é descendente de Israel, né? Descendente de Israel, descendente de Isaac, né? Então, Edom é irmão de Israel, né? Então, ele vem de Isaac, ele vem de Abraão também, né? Amon e Moabe não é de Abraão, não vem de Abraão, vem do sobrinho de Abraão, né? Mas não é descendência de Abraão. Agora, Edom era, né? Mas os egípcios não também, né? Então, não sei, talvez seja realmente essa maldição aí que tentaram fazer, né? Tentaram contratar aí Balaão para amaldiçoar, talvez tenha sido isso. Porque realmente, mais pra frente a gente vai ver que os edomitas, né, vão ser castigados aí por Deus, né, vão ser condenados aí por Deus por conta disso, porque eles vão realmente dificultar a vida do irmão deles, né, ali da descendência de Israel. Aí no versículo 8 diz, né, que dos edomitas e dos egípcios, a terceira geração deles pode entrar na presença do Senhor. Né? Então a gente lembra, por exemplo, quando eles saíram lá do Egito, o povo de Israel, tinha gente, por exemplo, que se casou com o egípcio. Então eles saíram e foram lá no deserto, e tinha lá egípcio junto. Aquele egípcio não fazia parte da presença do Senhor, né? Não tinha parte com Deus, então ele não podia comer das ofertas pacíficas, ele não podia participar, por exemplo, as festas santas. Esse homem não podia participar. Ele não podia se reunir com os outros homens, porque ele não tinha parte com Deus. Ele tinha que ficar na casa dele. Ele não podia ir, né? Então, esse egípcio que saiu do Egito lá para ir para Israel durante essa peregrinação toda já não poderia ir. Então, tudo que fosse ali na presença de Deus, ele não poderia participar, né? Mas a terceira geração dele poderia. Então, ele não poderia, o filho dele também não poderia, mas o neto dele poderia.
O neto dele já poderia participar das ofertas sagradas, né? Da oferta pacífica. O neto dele já poderia ir para as festas, né? As reuniões solenes na presença de Deus, o neto deles poderiam. Mas eles não poderiam não. Nem eles, nem os filhos, né? Então, no versículo 9, continua. Quando sair o exército contra teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Agora vai começar a falar sobre a guerra. Vai começar a falar qual é a posição do povo de Israel na guerra. Então vão ter guerras, né? O povo já vai estar até instalado, tudo, mas vai ter guerra. Então como é que eles vão fazer no ato de guerra? Aí aqui começa a explicar, ó, quando vocês saírem para guerrear, se abstenham de pecar. Não pequem, não pratiquem nenhum pecado, não pratiquem nada de errado, porque Deus vai estar com vocês. Se vocês praticarem algum pecado, se vocês fizerem alguma coisa de errado, Deus vai abandonar vocês, vocês vão perder a guerra, né? Nesse sentido. Aí no versículo 10, né, continua. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. O que acontece? Eles saíam para a guerra, e, por exemplo, eles estavam indo e queriam cercar tal cidade. Eles criavam um acampamento perto da cidade, né? Então, eles iam ali para perto da cidade, criavam um acampamento ali perto da cidade e eles ficavam dormindo nesse acampamento, montados nesse acampamento ali, estudando a cidade, estratégias para entrar, né? Então, eles ficavam ali na cidade. Aqui no versículo 10, né, tá dizendo isso. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Então, o que acontece? Eles estão lá no acampamento e eles iam passar lá à noite. Alguns dormiam, devia ter ali revezamento. Uns ficavam acordados, outros dormiam, outros acordados, outros dormiam. E ali, eles estão dormindo, um monte de homens junto ali dormindo no acampamento. E eles estão se preparando para a guerra, tem que se abster de qualquer pecado, porque Deus está ali com eles. Se eles praticarem qualquer coisa ali que seja contrário à natureza de Deus, caráter de Deus, a presença de Deus, Deus vai embora. O que acontece? Esse homem tá lá no acampamento à noite e ele teve uma ejaculação. Tá dormindo, sonhou e ejaculou, né? Então aconteceu isso. E o que acontece? Ejaculação é uma impureza. Ejaculação é contrária à natureza de Deus, traz a lembrança do pecado, né? E afasta o homem de Deus. Então a gente lembra que a ejaculação torna a pessoa impura. E a pessoa não pode ter parte com Deus durante aquela impureza. Não pode participar de coisas sagradas nem nada. Só que aqui há um grande problema, porque essa pessoa teve uma ejaculação, tá dentro de um acampamento. E quem é que tá nesse acampamento também? Deus. Deus é o principal guerreiro desse povo. Então, Deus está nesse acampamento também. E esse homem ejaculou. Então, esse homem vai ter que sair do acampamento. Porque se ele não sair, Deus vai sair do acampamento. Porque Deus não vai ficar ali se tem alguém impuro ali. Ele está tornando impuro todo o acampamento. Então, esse homem ejaculou sem querer à noite ali, no meio do acampamento. Ele vai ter que sair do acampamento. Porque ali no acampamento está a presença de Deus. Então, ele sai do acampamento. Fica lá fora do acampamento um dia inteiro. E ele vai ter que se lavar para se purificar. Aí diz no versículo 11... Porém, em declinando a tarde, né? Então, ele sai, ele viu que ejaculou, acabou de ver, sai. Sai do acampamento antes que Deus saia. Então, sai você, fica fora, longe do acampamento, né? Aí, então, no versículo 11, continua. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água. Ô, Raquel, vê aí, por favor. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água. E posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Raquel, você vê aí, por favor? Porém... essa safadeza aí, né, Raquel? Dá uma bloqueada aí, por favor. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á. Obrigada, Raquel. Deus abençoe. Bloqueia ele, tá? Tem um jeito de bloquear para ele não entrar mais. Quando você remove, aí tem lá bloquear da chamada. Se você bloquear da chamada, ele não entra mais. Obrigada, Raquel. Amém. Então, no versículo 11, continua. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água. E posto o sol, entrará para o meio do acampamento, né? Então, o que está dizendo aqui? Ele foi
Então, aqui no versículo 11 está dizendo, né? Ele foi lá à noite, aconteceu isso, né? À noite, e ele já sai direto do acampamento. Tem que sair já logo do acampamento antes que Deus saia da presença deles. Então, ele saiu, passou um dia, a gente lembra como que era o dia hebreu, né? Era de uma tarde até outra tarde. Então, deu a tarde do outro dia. Chegou a tarde ali do outro dia, o que que acontece? Quando começa o pôr do sol. Éder, você coloca o seu microfone no mudo, por favor? Obrigada. Então no versículo 11, obrigada. Aí no versículo 11 diz assim: porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Então, a gente lembra, o dia hebreu era de uma tarde até outra tarde. Aconteceu o evento à noite, né? Ele estava dormindo, aconteceu à noite. Ele foi embora do arraial, ficou afastado do arraial. Ele não vai ficar 2 dias fora, né? Ele vai ficar 1 dia fora. Dá para você fechar, Raquel. Ah, tá bom. Obrigada, gente. Amém. Então, no versículo 11, diz que ele vai esperar até o pôr do sol, vai se lavar, né? Vai tomar banho ali e vai voltar para o acampamento, porque ele vai sair para a guerra, né? Então, no versículo 12, continua. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Agora, ele vai começar a falar sobre outro caso. Quando eles forem fazer as necessidades fisiológicas, quando ele for fazer o número 2, né? Então vai falar sobre isso agora. Então, eles estão no acampamento, eles estão preparados para sair para a guerra, né? Então, eles estão saindo ali para a guerra e Deus é o principal guerreiro. Então, Deus está ali no acampamento com eles. Deus está... Ô, Raquel, não deixa mais ninguém entrar não, tá bom? Como já entrou essa pessoa, não deixa mais ninguém entrar, porque pode ser que entrem mais como eles. A gente já tá terminando a aula, então não deixa mais ninguém entrar, não. Quem quiser ouvir, depois ouve pelo áudio, tá bom? Amém, Deus abençoe. Então, no versículo 12, vai começar a falar sobre isso, né? Então, o que que acontece no versículo 12? A pessoa tem que fazer necessidades fisiológicas, o número 2, né? E ela não vai poder fazer ali dentro do acampamento. Por quê? Porque Deus está com eles ali. Né? E o que é a necessidade fisiológica, né? O número 2 ali, a defecar, né? O que é? São todas as sujeiras que saem do corpo, né? Na verdade, as fezes significam toda a sujeira que sai do corpo, né? Então, essa sujeira, eles não podiam eliminar ali naquele acampamento. Tá bom, Raquel, amém. Mas faz o que eu falei, tá bom? Não deixa mais não. Aí no versículo 12, 13 diz isso, né? Qual era o costume deles? Gente, eles não tinham banheiro e privada como a gente tem, eles não davam descarga, né? Igual a gente tem. Aqui a gente tá falando de muito tempo atrás, né? Muitos anos atrás. Então, 3.000 e poucos anos atrás a gente tá falando aqui. Então, eles não tinham privada, não tinham descarga, nada disso. Como que eles faziam, né? Eles iam na terra, abriam um buraquinho na terra e faziam na terra e enterravam na terra. É assim que eles faziam, né? Então, aqui tá dizendo isso. Não, vocês não vão fazer isso dentro do acampamento, né? Vocês não vão fazer dentro do acampamento, porque Deus tá aqui com vocês no acampamento. Deus mora aqui com vocês nesse acampamento. Então, vocês não vão fazer isso aqui. Vocês vão reservar um lugar fora do acampamento e vocês vão lá e façam isso lá fora do acampamento. Leva uma pá, faz um buraquinho e faz lá e tampa, né? Mas fora do acampamento. Dentro do acampamento, não. Então, diz isso no versículo 12 e 13. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terá um porrete. Aqui está escrito porrete na nossa tradução, né? Mas no hebraico essa palavra significa pá. Então, tem até lógica, porque a gente vai ver que eles vão ter que fazer um buraco, cavar um buraco. Então, seria uma pá, eles cavam um buraco, se abaixam, fazem a necessidade e cobrem ali as fezes deles, né? É isso que tá falando aqui no versículo 13. Aí, no versículo 14 diz por que eles têm que fazer tudo isso, porque tem que ter toda essa preparação na guerra ali, né? Se alguém ejacular, quando eles fizerem as fezes. Então, no versículo 14 diz... Ah, obrigada, Raquel, com certeza era. Não deixa mais ninguém entrar, não. Bloqueia todo mundo, não deixa ninguém entrar, não. Já tá bom, a gente tá terminando a aula, tá bom? Amém. Aí no versículo 14, entrou um, a gente já viu que é isso, o restante que tá tentando entrar deve ser isso também. Porque nenhum aluno entra assim tarde. A maioria dos alunos entram mais cedo, Raquel, não deixa mais ninguém entrar, não. Fica de olho aí, Raquel, viu? Que eu acho que ainda tem. Versículo 14 diz: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos.
Portanto, você não tá vendo, Raquel? Bloqueia aí pra mim, por favor. É o R vermelho aí, Raquel. Quando ele aparecer fazendo de novo, bloqueia ele. E não deixa mais ninguém entrar. Obrigada. Versículo 14. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos, portanto o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Então aqui Moisés está falando, ó, vocês vão ter que cumprir tudo isso quando vocês forem sair para a guerra. Vocês vão sair para a guerra com Deus, mas vocês não vão sair para a guerra com Deus em pecado. Porque se vocês saírem para guerra com Deus... Não, Raquel, só fica de olho. Quando alguém liberar o microfone é que estão querendo fazer essas coisas, entende? Aí no versículo 14 fala, né? Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente se aparte de ti. Então, Deus está no meio de vocês. Vocês estão saindo para a guerra, vocês estão numa guerra, Deus está no meio de vocês. E vocês vão ter que ter cuidado para não andar em pecado. Vocês estão numa guerra. E se vocês pecarem, Deus vai se afastar de vocês. E o que vai acontecer? Vocês vão perder a guerra. Então, você tem que bloquear ele da chamada, senão ele entra de novo, Raquel. Se você bloquear ele da chamada, ele não consegue entrar mais. Você coloca lá, excluir da chamada, e vai aparecer bloquear, você coloca bloquear na chamada, ele não entra mais. Se bloquear, ele não entra mais. E não permite mais ninguém entrar, tá bom? Amém. Então, no versículo 14 diz isso, ó, Deus está saindo com vocês para a guerra, Deus está aqui no meio de vocês na guerra e ele é o principal guerreiro. Então, se vocês não tomarem cuidado e pecarem, Deus vai embora. E sem Deus vocês vão perder a guerra. Então, toma cuidado, para vocês não virem a pecar e Deus se afastar e vocês perderem a guerra, porque vocês estão numa guerra. Ó, Raquel, então, no versículo 15 diz... No versículo 15 diz, não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Raquel, fica de olho aí, viu? Versículo 15, já muda de assunto aqui no versículo 15, né? Já terminou de falar sobre a guerra, agora no versículo 15 vai mudar o assunto. Então diz, não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará, Raquel, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço de templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Israel, dá uma olhada aí. Ô Raquel, dá uma olhadinha aí. Assim que você vê, já bloqueia, porque senão fica difícil, entende? Então, não dá, só quem criou o link que pode. Raquel, você tem que ficar de olho aí. Assim que começar esse tipo de coisa, eu já me ligo. Quando a pessoa tá vindo pra frente e tá liberando a câmera, é pra isso. Quando ele vier pra frente liberar a câmera, já é isso, Raquel. Já bloqueia a pessoa e tira. Não espera ele abrir a câmera, entende? Igual esse do vermelho aí. Ele primeiro liberou a câmera. Assim que ele vir pra frente liberar a câmera, já tira, tá bom? Amém. Já estamos terminando. É gente desocupada que não tem o que fazer da vida. Não, agora não vai remover ninguém, Raquel. Eles estão tudo quietos, entende? Se eles estiverem aqui ainda, que eu acho que deve ter alguém ainda aqui na chamada, eles estão só ouvindo. É bom que eles ouvem e se convertem, né? Eles ouvem e se convertem. É até bom que eles ouçam e se convertem. Mas quando eles querem falar alguma coisa, aí eles vêm pra frente, entende? Então, quando eles vierem pra frente, bloqueia eles, tá? Obrigada, amém. Então, no versículo 15 continua. Olha, se alguém vier, uma pessoa é escravo, e a pessoa veio pedir exílio para vocês, veio pedir ajuda para vocês. A pessoa é um escravo, ele tá fugindo, né? Deve ter sido maltratado pelo senhor dele, alguma coisa aconteceu, e ele tá fugindo e tá pedindo ajuda para vocês. Vocês não vão deixar de ajudar essa pessoa, vocês vão recolher esse escravo e vão deixar esse escravo habitar entre vocês, aonde ele quiser ficar. Ele vai morar na tribo que ele quiser morar, onde ele quiser morar, ele vai ficar. Você não deve oprimir essa pessoa, porque ela está pedindo ajuda e está fugindo, né, do senhor que está oprimindo ela. Então, no versículo 17, agora vai falar sobre outro tema. Diz assim, das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça.
Aí no versículo 17, então diz isso: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Muito simples, né? Não deve ter prostituta em Israel e nem deve ter prostituto. É isso que está dizendo, né? Aqui, ó. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. A gente vai ver agora que havia uma diferença. Prostituição era para mulher. Então, tudo que era relacionado à prostituição é mulher. Com relação ao homem, como era chamado o homem prostituto? Não era prostituto, era sodomita. Então, a mulher era prostituta, o homem era sodomita. Mas os dois faziam a mesma coisa, era uma prostituição, né? E é isso que está dizendo aqui. Qual é essa prostituição que está falando no versículo 17? É a prostituição cultual. Os pagãos, eles faziam muito esse tipo de prostituição, né? Então, eles diziam, né? As mulheres pagãs ali, né? Elas trabalhavam ali a vida inteira, né? Estudando sobre tal Deus, né? Então elas ofereciam a vida àquele Deus, ficavam ali desempenhando todo o serviço àquele Deus, e depois quando elas chegavam num nível que elas tinham estudado muito sobre o Deus, se consagrado, sabe, feito um monte de coisa, então elas começavam a dizer que elas eram representantes deles ali, daquele Deus, né? Então homens vinham e se deitavam com ela, como se tivesse tendo algum contato com o Deus que ela estava representando, né? Então, mulheres se prostituíam para os deuses que elas serviam. Então, homens vinham, se deitavam com ela e pagavam um valor, né? Não, o Éder tá quieto, não, o Éder tá tranquilo. Não é ele, não. Eu tô falando quando entrar alguém, mostrar alguém, manda só pro Éder no particular. Se ele quiser entrar no particular, beleza, ele tá tranquilo aqui assistindo a aula. Pelo contrário, ele até mostrou bom ânimo querendo ajudar a gente, tá? Amém. Então, o que acontece? A prostituição cultural era muito comum entre os pagãos, né? Então, as mulheres ofereciam serviços sexuais, né? E esses serviços sexuais, o dinheiro elas entregavam no templo, então não ficava com elas o dinheiro. Porque elas diziam o quê? Que elas estavam fazendo serviço para os deuses, não era para elas. Então elas não ficavam, as prostitutas ficavam com o dinheiro para si. Né? Então a prostituta trabalhava para se sustentar. Então a gente vai ver mais para frente com Jesus, né? Vai ter alguns casos de prostitutas. Então as prostitutas trabalhavam para si. O dinheiro que elas ganhavam, elas compravam roupa, faziam as coisas para elas mesmas. Mas a prostituta cultual era diferente. Elas ganhavam o dinheiro e o dinheiro que elas ganhavam, elas davam no templo. Elas davam ali para os deuses delas. Então elas não ficavam. E elas eram alimentadas pelo templo. E elas eram, sabe, era como se elas fossem, assim, algum trabalhador do templo, nesse sentido, né? Então o templo lá dos deuses pagãos dela alimentavam ela, cuidavam dela, davam roupas sensuais para elas, entende? Para elas trabalharem ali para aqueles deuses. Então quando ela ganhava o dinheiro, ela entregava no templo, porque ela estava trabalhando para os deuses, para aqueles deuses, né? Então é isso que Deus está falando aqui. Olha, aqui não vai ter isso. Não vai existir prostituta cultual aqui, não. Eu não quero nenhuma mulher aqui trabalhando, falando que vai se especializar em mim e depois de determinado tempo ela comece a prestar serviços falando que é para mim e o dinheiro que ela receba vir dar aqui no templo. Não vai ter isso aqui. Aqui não é assim. Eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu não quero isso, né? Então, é nesse sentido aqui no versículo 17. Mas quando fala prostitua no serviço de templo, tá falando só sobre mulher, né? Quando é sobre homem, não é prostituição. É outro nome. A gente vai ver no versículo 18. Rita, você abriu o seu microfone? Você quer falar alguma coisa? Ah, obrigada. Então, no versículo 17 diz isso: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel quem o faça. Então, não é para a mulher vir e trabalhar como prostituta do templo, e nem homem, é isso que está querendo dizer, nem mulher e nem homem deve trabalhar como prostituto no templo. Eu não autorizei esse tipo de serviço. Para mim é que não estão trabalhando, é isso que Deus está querendo dizer. Porque havia muito disso entre os pagãos, então para mim é que eles não estão trabalhando. Então eu não quero isso aqui, que é comum entre os pagãos. Aí no versículo 18, agora Deus vai mais claro ainda. E eu nem quero que eles venham trazer dinheiro disso. Eu também não quero dinheiro disso daí, não. Então, aquele que se prostituiu, eu também não quero dinheiro de prostituição.
Não quero que entreguem no meu templo, que entreguem aqui dinheiro de prostituição. E aqui a gente vai ver uma palavra diferente, sodomita, né? Então aqui diz aqui, não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita para a casa de Deus. O termo dos dois é igual. Salário de prostituição e preço de sodomita significa a mesma coisa. É salário de prostituição. Mas a prostituição era falada para mulher. Então era prostituta cultual, era mulher. O homem, o prostituto cultual, era um sodomita. Então é isso que está acontecendo aqui. Eu não quero, Deus está falando, eu não quero dinheiro de prostituição de mulher e nem dinheiro de prostituição de homem. Eu não quero. Na minha casa, eu não quero. Aí aqui ele diz, e nem que seja, nem se for para cumprir voto, eu não quero esse dinheiro aqui. Se for dinheiro de prostituição de homem ou de mulher, eu não quero. Porque uma e outra coisa para mim são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Então aqui está dizendo, porque tanto faz se é prostituição de homem ou se é prostituição de mulher. Para mim é abominável da mesma forma, Deus está falando. Então eu não quero nenhum dos dois, nem de prostituição de mulher e nem de prostituição de homem. O que acontece? Quem saía para buscar esse tipo de serviço? Homens. As mulheres nessa época não tinham voz. Não tinham voz, não tinham nada. Muito menos dinheiro disponível à disposição delas. Os maridos é que davam dinheiro para elas. Toda a riqueza delas ficava à disposição de homens. Por exemplo, uma viúva rica, ela não podia ter disposição dos bens dela. Ela precisava nomear um tutor. Ela tinha que ter um homem cuidando do dinheiro dela. Então, era outro nível a mulher nessa época, sabe? Então, quem é que buscava os serviços de um prostituto cultual, de um sodomita? Homem. Então, era um homem saindo com um homem, um prostituto cultual, né? Então, eram prostitutos cultuais, prostitutos homens que se deitavam com outros homens. Então, os homens pagavam para se deitar com homens e os homens pagavam para se deitar com mulheres, né? Então, era isso que acontecia. Por que leva esse nome de sodomita, né? Provavelmente, nas outras nações não era esse nome que era dado, sodomita, né? Provavelmente, nas outras nações era algum outro nome, ou talvez fosse prostituta e prostituto cultual, talvez fosse isso, não sei. Mas em Israel, não, porque Israel sabia da história de Sodoma, né? Israel já tinha um outro conhecimento ali sobre Sodoma. E talvez por isso que leve esse nome, porque a gente lembra que Sodoma, né? Foi muito claro a história ali declarada de Sodoma, quando os dois anjos vieram falar com Ló, entraram na casa de Ló e todos os homens da cidade de Sodoma se reuniram ao redor da casa de Ló e começaram a tentar forçar a abertura da casa e mandar Ló colocar os dois homens para fora, que eram dois anjos na verdade, mas eles não sabiam, eles achavam que eram dois homens só. Então eles falaram para jogar os dois homens para fora, que eles queriam abusar sexualmente daqueles homens. Então era uma prática comum sodomita, homem com homem. E é por isso que o prostituto cultual é chamado de sodomita aqui na Bíblia, né? Às vezes eu vejo gente falando, mas não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala de sodomia para homossexualidade, né? Tem sim. Tem sim. Aqui onde a gente está lendo é isso. A prostituição da mulher era prostituta cultual, né? A prostituta cultual normal ou prostituta, né? Agora o homem, você não vê ser chamado de prostituto. O homem era sodomita. Então, quando fala sodomita, era um prostituto. Era um prostituto ou cultual ou um prostituto normal. Era um sodomita. Esse nome, é claro que ele vai também referir a outras coisas também, porque Sodoma havia muito pecado, havia muita coisa ali, então eles não foram ali destruídos com enxofre e fogo ali por qualquer coisa. Mas era muita coisa, muita coisa. Mas uma delas era essa. Uma delas era essa. Então a gente vê isso, né? Que muita gente fala, mas na Bíblia não fala que Sodoma, o pecado foi esse. Como não? Falou claramente que quando os dois anjos vieram na casa de Ló, eles rodearam a casa de Ló, e Ló ainda falou, eu vou dar minhas duas filhas virgem. E eles não, eles queriam os dois homens. Então era uma prática comum daquela cidade. E aqui, realmente, como eles já conhecem a prática dessa cidade, conheciam a história de Sodoma, acabou levando esse nome. Todo homem que se deita com homem acabou levando o nome de sodomita. E é isso, é um prostituto cultual, né? Então o prostituto se deitaria com quem? Com outro homem. Mulher não pagava esse serviço nessa época.
Então, esse homem, esse prostituto cultual, esse sodomita, deitaria com outro homem. Então, aqui Deus está falando, olha, o salário de uma prostituição cultual de mulher ou de uma prostituição cultual de um homem, um sodomita, eu não quero. Nem se for para cumprir voto, eu não quero. Não me tragam esse tipo de coisa, porque isso para mim é abominável. Tanto um como o outro. Não tem diferença para mim. Entre mulher e homem que se prostitui, para mim é a mesma coisa. Os dois são iguais. São abomináveis para mim. E eu não quero. É isso que Deus está dizendo aqui. Então agora continua. Deixa eu descer aqui. Ó, eu anotei também a passagem, deixa eu só ler para não passar sem falar. Em Gênesis 19:5 fala sobre isso, sobre Ló e os dois anjos, né? Então os homens ficaram ao redor da casa ali de Ló, né? Vendo que os dois homens entraram, eles achavam que eram dois homens, eles não reconheceram que eram anjos, né? Porque estavam cegos, né? Eles estavam tão cegos que não conseguiam identificar que ali eram dois seres, né? Então a cegueira não permitia isso. Então eles cercaram toda a casa ali de Ló e falaram para Ló: onde estão os homens que vieram para sua casa à noitinha e estão aí dentro? Cadê eles? Manda eles aqui para fora porque a gente quer abusar deles, né? E é abusar sexualmente que tá dizendo aqui, viu? Não é matar, espancar, não é sexo. Eles queriam praticar sexo com os homens. E isso eram todos os homens da cidade. Todos os homens da cidade se reuniram ao redor da casa de Ló e todos os homens da cidade começaram a falar, né? Para que levasse ali os dois homens para eles praticarem sexo. Ah, Joel, deve ser minha internet tá meio ruinzinha mesmo. O Joel tá falando que tá meio falhando o sinal, né? Mas eu acho que minha internet tá um pouquinho ruim mesmo. Então, no versículo 19, né? Vai mudar o assunto. Versículo 19 agora vai falar sobre os juros. Tá falando assim, ó, você não vai emprestar para o seu irmão com juros. Você não vai emprestar para o seu irmão querendo ganhar lucro sobre ele. A verdade é que Deus tem um cuidado especial para esse povo, né? Tanto é que Deus havia instituído, né, o quê? O ano sabático. Deus havia instituído o jubileu, né? Então já havia um interesse realmente em um não abusar do outro, em um não tentar enriquecer à custa dos outros, né? Então havia esse interesse de Deus, havia esse cuidado de Deus para que um não se tornasse rico à custa do outro, que um não tentasse à custa do outro nada, né? E aqui Deus vai continuar nesse sentido. Deus vai falar, olha, para um israelita, você não vai emprestar com juros. Você não vai emprestar com juros. Você vai emprestar na mesma medida, você vai cobrar, mas não vai cobrar juros, não. Seja o que for que você emprestar, se for dinheiro, comida, seja o que for, você não vai cobrar juros de um israelita. Mas, no versículo 20 diz, do estrangeiro você pode cobrar. Do estrangeiro você cobra juros. Até porque a gente lembra, né, que o jubileu, o ano sabático, não valia para o estrangeiro. Né? O jubileu, o ano sabático só valia para o israelita. Então, quem era que era liberto no ano sabático? Só o israelita. O escravo que não era israelita não era liberto, continuava escravo. Então, aqui é a mesma coisa. Então, não vai cobrar juros do israelita, mas dos estrangeiros pode cobrar juros sim, né? Então, aqui diz, ao estrangeiro emprestará com juros, porém ao teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Então, o que Moisés está dizendo aqui? Gente, vocês não vão emprestar com juros ao teu irmão e não se preocupem, porque Deus vai fazer prosperar tudo que vocês quiserem. Não adianta vocês emprestarem com juros, com ganância, tentando enriquecer as custas dos outros, porque Deus não vai abençoar vocês e esse dinheiro não vai dar em nada. Mas se vocês forem honestos, se vocês não cobrarem juros, obedecerem a Deus, confie em Deus que Deus vai fazer prosperar todos os seus caminhos, toda a obra, todo o plano, todo o projeto que vocês tiverem, vai prosperar, não se preocupem, né? Não tentem enriquecer a custa dos outros, Deus vai fazer você prosperar. Então, no versículo 21 continua, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, não cumprir voto é pecado. Né? Deus não mandou fazer voto nenhum. Deus está na dele, não está mandando ninguém fazer voto nenhum. Você inventou de fazer um voto, cumpra. Porque se você não cumprir, o que Moisés está dizendo aqui é que Deus vai cumprir. Mas só que vai haver pecado em ti. O voto vai ser cumprido de qualquer jeito.
Você querendo ou não querendo, vai ser cumprido, porque você falou. Sua boca abriu para fazer um voto que ele não pediu. Então, se você decidiu fazer, cumpra. Porque se você não cumprir, Deus vai exigir, Deus mesmo vai fazer cumprir esse voto. Mas vai haver pecado em você. E é isso que está dizendo aqui no versículo 21. E no versículo 22, então diz, mas se você se abster de fazer voto, não vai ter pecado. Então é melhor não fazer voto nenhum. Você pode passar a sua vida inteira sem fazer voto nenhum. Não vai ser pecado. Mas se você fizer um voto, cumpra. Porque Deus não mandou você fazer voto nenhum. Você inventou de fazer, cumpra. Se você não cumprir, além de Deus cumprir o que você prometeu e não cumpriu, ainda vai ter pecado em você. Né? Então, eu prometi para Deus que eu ia entregar meu salário inteiro, né? Eu prometi a Deus, eu quero até falar um negócio interessante agora. Eu prometi a Deus que eu ia entregar meu salário inteiro. Chegou o dia, eu fiquei com dó. Não vou entregar não, vou ficar com meu dinheiro, né? Só que eu falei, minha boca falou, aquele dinheiro, gente, some. Vai ser roubado, vai sumir, não vai conseguir pagar nada, vai quebrar tudo dentro de casa, não vai render. O dinheiro não rende, porque Deus vai exigir. Deus vai exigir. Mas, só que tem uma questão. Vai ter pecado em você. Você vai ter tido um pecado. É algo muito importante de eu falar agora, porque assim, uma vez eu fui em uma igreja e eu tava sentada lá, eu não tenho costume de ficar repetindo o que o pastor fala. Eu fico muito esperta com essas coisas. Porque tem pastor, gente, que não é fácil não, viu? Teve uma vez que eu tava sentada em uma igreja e o pastor lá em cima começou a falar, gente, repitam comigo. Aí eu só ouvindo, ele falou, Senhor, e ele falou assim, Senhor, eu prometo, e todo mundo, Senhor, eu prometo que eu vou fazer essa oferta de R$100, e todo mundo repetindo. 10 vezes por mês, e todo mundo repetindo. E eu só parada ouvindo, e não falei nada. E não tava repetindo aquilo, e eu vendo o que estava sendo falado. Aí quando terminou, ele falou, Senhor, eu prometo, amém. E eu vou começar a entregar todo dia aqui R$100 sem falta. É uma promessa minha. E falando. E todo mundo repetindo em alta voz. Aí ele falou, amém. Todo mundo, amém. Eu vou, tá vendo, ó, gente? Vocês prometeram, vocês têm que cumprir, viu? Vocês, porque prometeram pra Deus, viu? Então cumpram. Só que, gente, olha a questão do que aconteceu. Realmente aquelas pessoas prometeram aquilo. Elas prometeram. Esse é o problema de você sair repetindo o que você não entende. Eu não gosto desse negócio, sabe? Repitam comigo. Não, eu fico parando, ouço bem. Teve uma vez que eu até comecei a repetir um pouquinho. Quando eu vi o finalzinho que era, eu fechei e não falei nada. Falei, não, tem que ter cuidado, gente. Tem que ter cuidado com esse negócio. Às vezes a gente fica igual o papagaio e você não tá entendendo o que você tá falando. Toma cuidado, toma cuidado. Eu vi isso numa igreja. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei olhando e o povo tudo repetindo. Aí eu parei e falei, eita. Aí quando terminou, o povo olhou um pro outro. Porque o pastor, quando terminou, eu acho que tá todo mundo meio doido. Quando terminou, o pastor falou, vocês viram, né? Vocês acabaram de prometer que iam dar R$100 todo mês aqui nesse altar. Vocês prometeram isso, que não ia ser em outra igreja, não. É nessa aqui, ó. Aqui, ó, no meu altar. E ele falando assim. Aí eu olhei assim, aí na hora eu acho que eles entenderam, eles olharam um pro outro assim, ficaram com medo. E o pastor falou, vocês não prometeram pra mim, não. Aí eu falei, eita, gente. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas é verdade, Éder, mas o que tem de pastor assim, teve uma vez que eu tava também, eu não lembro se foi nessa igreja ou em outra, eu tava também, ele começou a falar, o que ele falava era bom, então eu repeti. No final vinha uma pegadinha. Aí eu parei, o final eu não repeti. Mas ele falou várias coisas boas e você ia repetindo, sabe? Ai, Senhor, me dê saúde, Senhor, não sei o quê. E você repetindo, alegre, sabe? Aí eu acho que quando você já tá muito feliz, ele vai e solta, né? Aí eu tava ali falando também tudo. No finalzinho ele falou, Senhor, eu prometo que eu vou dar. E falou. Aí eu parei. Eu parei, porque eu acho que era 50% do salário. Ele falou alguma coisa assim no final. Aí eu parei, fiquei olhando assim, não falei. Esse final eu não falei. Mas eu vi um monte de gente falando. Um monte de gente falando. A gente tem que ter muito cuidado, gente. Tem muita gente que fica repetindo igual papagaio o que o pastor fala. Tem que ter muito cuidado. Porque é a sua boca que tá falando. É você que está assumindo um compromisso. Então, toma cuidado com o que você repete, né? Que o pastor fala lá no alto, você repete. Toma cuidado. E com o voto que você assume, o que você diz que você vai cumprir, toma cuidado.
Toma cuidado com o que você vai fazer. Então, no versículo 23, eu até anotei quando eu fiz o estudo do dia, o cronograma da aula de hoje, eu até anotei porque eu lembrei desse pastor. Foi tão engraçado. Todo mundo se olhou com uma cara de tristeza quando eles entenderam, quando eles entenderam o que tinha acontecido, ficaram olhando tudo triste um pro outro. E o pastor percebeu. E o pastor falou: vocês não prometeram pra mim, toma cuidado, que o dinheiro não. Nossa, ele falou de um jeito. Nossa, mas não é do agrado de Deus, né? Mas aí é uma coisa que o pastor vai ter que responder com Deus. Ele agiu errado, mas a minha missão não é com relação ao erro dele, mas é com relação ao que eu falei. Então, a minha parte é o que eu falei. Ninguém me obrigou a repetir o que ele estava falando, né? Então, eu tenho responsabilidade do que eu falei. Essa é a questão, a gente tem que ter muito cuidado. Tem muita gente espertinha, gente. Tem muita gente espertinha que faz esse tipo de coisa. Ele sabia o que ele estava fazendo, esse pastor. Ele sabia. E assim, o povo entendeu, sabe? Sei lá, se eu tivesse falado, eu teria cumprido, gente, porque tem que ter temor, né? Então, graças a Deus, eu não falei, porque eu percebi, eu fiquei quieta na minha. Tem gente que repete, não sabe nem que tá repetindo, né? Mas tem que prestar atenção no que você tá falando. Então, no versículo 23 diz: o que os seus lábios falaram, você deve cumprir. Porque você votou livremente a Deus. Deus não pediu nada para você. Deus não mandou você fazer nada. Você quis falar, então cumpra. Aí no versículo 24 e 25, agora muda de assunto. Versículo 24 diz: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Né? Tem gente que quer que você dá a mão, que é o pé, que é o braço, que é o corpo inteiro, né? Aí a gente vai ajudar a pessoa quer te levar à falência, né? É isso aqui. Poxa, não tinha... cerca, nada, né? Então era aberto. Mas eu tenho uma plantação de vinha, tenho uma plantação de uvas. Então eu tenho minha plantação de uvas, eu vou deixar ela aberta. Tá alguém passando pela rua e viu minha plantação de uva, ela podia ir lá e puxar uma uva e comer. Ó que legal, você tá andando, viu a uvinha ali, pega e come, né? Mas não seja esperto, leva um cesto e vai pegar a uva e vai ficar colhendo a uva, levar no cesto e levar para casa, né? É esse tipo de coisa que tá falando aqui, não avacalha, né? Mas você pode estar passando, ficou com vontade, pega lá e come, não tem problema. Come umas 4, come quando você quiser, né? Vai lá, vai comendo e tal. Só que não vai pôr no cesto e levar para casa. E no versículo 25 vai no mesmo sentido. Quando você estiver andando, né, e vir ali, né, a plantação do seu vizinho, né, você pode pegar ali, né, umas espigas com a mão. Pode, tá com vontade de comer, puxa ali, pega e come. Mas também não vai pegar uma faca, né, não vai pegar uma faca, não vai pegar uma faca e sair cortando, né? Imagina, tem muito trigo aqui, né? Eu vou cortar um monte e levar para casa e fazer um bolo. Também não é assim, né? Não vamos avacalhar. A gente vai ver o versículo 25 mais para frente com Jesus, né? A gente vai ver que Jesus vai estar andando com os apóstolos num sábado. Eles vão passar por uma plantação e eles vão pegar e vão comer, né? Então é isso que está dizendo aqui no versículo 25. Você podia passar, pegar e comer. Você só não podia ir com um facão lá, pegar e levar um monte para casa para fazer a janta, né? Então aí não podia, aí não tinha condições. Tá bom, gente? Então a aula agora termina aqui hoje. Amém.